Olá, eu cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham em mais um episódio do ESGcast. Eu sou Cláudia Kozer, CEO e fundadora da plataforma Nobis, que também patrocina este canal. Hoje nós conversamos sobre monitoramento e indicadores de impacto e todas as variáveis que estão envolvidas nesse percurso. Muito fundamental discernirmos assistência de impacto e nós já reservamos um episódio para este assunto. Então é bem importante que você dê uma olhada, dê uma escutada, na verdade, nos episódios anteriores em que nós trabalhamos com esse tema. O ESG, falando em especial do S, do social, tem muita confusão em função da dificuldade que as empresas encontram junto às operadoras de impacto, que são ONGs, associações, institutos, negócios de empreendedorismo social, enfim, que dizem respeito às transformações, à validação das transformações a partir de indicadores de monitoramento que possam dizer para os investidores de impacto e para quem faz impacto, se as transformações realmente acontecem ou não acontecem a partir de atividades, projetos que são aportados, investidos e trabalhados. Num primeiro momento, eu gostaria de levantar a necessidade de se considerar que a transformação, que o impacto é sobre transformações. E quando falamos de transformações, estamos nos referindo a ações que são continuadas e que têm efeito significativo na vida das pessoas, nesse caso do S, do social. Estamos falando única e exclusivamente de pessoas, de todas as faixas etárias, raça, etnia, de todas as causas. Quando uma empresa aporta recursos para públicos em específico, causas com as quais ela acredita que tem conexão, o monitoramento de indicadores é fundamental. E por que é? Porque nós temos aí uma necessidade de fazer, não só de fazer os relatórios para a agenda ASG ou ainda relatórios relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que pertencem à Agenda 2030. E o que nós temos aí é uma pobreza de indicadores ao longo dos anos que tem feito com que muitos investidores, inclusive, não vejam sentido na continuidade de aportes de recursos, seja por leis de incentivo ou por investimentos próprios. Vamos pensar aqui em duas situações bem aparentemente distintas, mas que têm uma relação muito forte. Imagine a empresa, um investidor, alguém que concede uma esmola para a pessoa do semáforo e essa mesma pessoa faz uma doação para uma instituição, para uma organização que desempenha trabalhos, projetos na área de assistência. Essa pessoa que doou, ela tanto para a pessoa do semáforo quanto para as pessoas que ela apoia indiretamente ou diretamente a partir de projetos, se não há resultados, se não há relatórios sobre o que esse capital fez na vida dessas pessoas, quando o assunto é a geração de renda, dignidade, trabalho, educação, qualificação, técnica, comportamental, seja o que for. Se não há indicadores muito objetivos relacionados ao quanto esse capital apoiou na transformação desse sujeito, e a transformação, estamos aqui falando de inclusão socioeconômica, não há monitoramento. E você pode, inclusive, pensar que também não há impacto.
Porque se você não teve nenhum resultado, nenhum relatório, nenhuma validação de que esse capital apoiou, foi o suficiente para mobilizar organizações de diferentes áreas a fazer alguma coisa por públicos que estão em vulnerabilidade socioeconômica, e a única coisa que você tem são fotos de quando os projetos foram implementados e alguns números muito esparsos do tipo número de pessoas qualificadas, número de pessoas que participaram de tais e tais cursos, ou que faltaram, ou que se mantiveram presentes. Só isso não é impacto. Você não consegue dizer que transformou a vida das pessoas com números de qualificação, por exemplo. Pessoas treinadas, conteúdos e tudo mais. Eu vou usar um exemplo muito clássico de projetos que tem esse propósito, essa intenção de qualificar pessoas para empreendedorismo. E aí há um aporte, às vezes, de governos, de empresas, por leis de incentivo ou investimentos, e a única coisa que você tem é o número de que, sei lá, tantas dezenas, centenas, milhares de pessoas fizeram um curso online e algumas fotos sobre isso e tudo mais. Esses são números da assistência, são números da atividade em si, do processo, e que não chega a ser nem do processo, sobre o processo, porque elas são muito estáticas, elas dizem pouco sobre, por exemplo, se esse conhecimento foi utilizado por essas pessoas no quê? Em quais atividades? Essas atividades estão permitindo uma inserção socioeconômica de quanto? Pessoas abaixo da linha da pobreza que fizeram alguma formação em alguma área específica ao longo de tanto tempo, tem quanto de renda, quanto elas mobilizaram, qual é a mobilidade socioeconômica desse público, o dinheiro no bolso, na forma de dignidade com o trabalho, seja pela via da empregabilidade, da trabalhabilidade, do empreendedorismo, da construção de autonomias, enfim. Se você não tem essas informações sobre o impacto dessa qualificação, dessas jornadas todas, você não fez impacto, e você não pode dizer que impactou tantas pessoas porque elas foram qualificadas em tal área. Isso não é impacto, e esses são indicadores que, para efeito de validação para a ESG, talvez até tenha alguma importância, mas eles não validam o investimento, eles não permitem que você possa dizer que houve um retorno sobre os investimentos em impacto, certo? Então, presta atenção nisso. Os indicadores, eles precisam ser mais complexos, porque eles envolvem continuidade, recorrência, intensificação do processo de inclusão socioeconômica, e eu estou falando de renda, de mudanças, prosperidade, dignidade e oportunidades na vida dos públicos que são atingidos. Eu vou dar um segundo exemplo. Vamos imaginar que sua empresa aporta recursos para instituições que trabalham com crianças no contraturno, e elas têm por objetivo trabalhar com o fornecimento de alimentação
de aulas diversas de música, artes, ensino da matemática, do português e tudo mais. E olha o quanto essas ações são importantes para esses públicos. Ocorre que se essas organizações reportam única e exclusivamente que aquele capital, que X de investimento foi utilizado para manter 60, 100, 1.000 crianças num modelo desses, e você tem, de novo, fotos das crianças, alguns números delas, né, em termos de alimentação, de aulas dadas, horas trabalhadas, está tudo ótimo. Vamos pegar a regrinha da continuidade e do monitoramento. Se a tua empresa aporta recursos para uma instituição e todo ano ela vem com os mesmos números, 60 pessoas, 1.000 pessoas, 100 pessoas, e sempre falando das operações, das atividades em si, sem falar dos resultados, você tem um modelo de assistência. Ele não é um modelo de impacto. E para efeito de ratings, de avaliações, de resultado, você não consegue dizer absolutamente nada. Quer fazer a prova dos 9? Vamos lá. Perguntinha número 1. Vamos imaginar que você aportou recursos então para uma instituição que trabalha com 60 crianças todo mês, e você faz isso ao longo de 5, 10 anos e você não tem número nenhum, não tem indicador nenhum das primeiras crianças que teu recurso aportou há 5 anos atrás. Você não sabe como elas estão, o que esse capital apoiou, como que esse capital apoiou no sentido delas terem uma realidade diferente. Você não consegue dizer absolutamente nada sobre esse capital investido. Você doou. A empresa não fez investimento, ela fez uma doação, e doação não é impacto. Doação é doação, tem o seu valor social, o seu valor contributivo, mas não tem monitoramento nem indicador. Você não pode dizer que aquele capital transformou a vida do Marquinhos ao longo de 5 anos num determinado projeto. Porque Marquinhos, que tinha 10 anos quando entrou no projeto, daqui 5, 10 anos ele já está entrando no mercado de trabalho de alguma maneira e você não tem nenhuma informação sobre isso. Você não consegue monitorar isso. Você gostaria de fazer de um jeito diferente, aporta recursos e quer começar a integrar. Se uma instituição, por exemplo, que trabalha com jovens, com crianças, não fizer, por exemplo, o dever de casa com as famílias, com os responsáveis, e eu falo de dever de casa que é de se articular em rede, de se mobilizar. Muito bem, minha ONG não trabalha com adultos, mas ela visa resolver problemas, lidar com problemas das crianças. Como é que você bota no teu propósito transformar a vida das crianças sem conseguir ter um lastro de impacto na vida dos responsáveis pelas crianças? Pais, mães, responsáveis. Como é que você consegue subtrair dessa realidade socioeconômica outros públicos? Então é mandatório que organizações que atendam focadas em causas tenham o conhecimento sobre a realidade como um todo, porque você está procurando resolver aquele problema. Mais do que assistir, você está querendo transformar aquela realidade.
E o capital que é empregado para isso, que é investido nisso, ele precisa ser investido na causa, na transformação da causa e não na recorrência da atividade ao longo dos anos. E isso muda absolutamente tudo no setor de impacto e tem tudo a ver com o S do ESG. Então, se você trabalha, quer que o teu capital seja realmente visto como um investimento nos públicos, um investimento nas causas, você precisa mudar esses indicadores todos e passar a monitorá-los e se responsabilizar por eles. Então, vamos pegar indicadores concretos aí. Indicadores se for na área de qualificação versus renda, tem que ter lá parâmetros que confirmem tal capacitação permitiu que as pessoas tivessem ao longo de tantos meses uma renda recorrente a partir do trabalho com X, Y, Z e que precisam ser acompanhadas ao longo do tempo para execuções de A, B, C. Isso é gestão de impacto, isso é monitoramento, isso está relacionado a indicadores. Tem que ter acompanhamento, indicadores relacionados à transformação. Indicadores relacionados à atividade em si são indicadores da atividade, são indicadores de assistência, não são indicadores de impacto dignos de ratings para ESG. E isso a gente precisa discutir com bastante profundidade com as empresas e com o terceiro setor, com as operadoras de impacto, porque há uma necessidade de se mudar esse modelo de assistência para impacto. Do ponto de vista da empresa, a outra prova dos 9 se a tua empresa trata os investimentos em impacto na via do ESG, eles precisam estar conectados com a estratégia do negócio. E não é conectado só com o orçamento, com o que vamos fazer em 2022, 2023 e por aí vai. Como que os investimentos em impacto se conectam com a estratégia do negócio. Eles têm relação direta com o que nós fazemos? Eles tangenciam as causas que os nossos públicos também se ocupam de atender? Como que a gente conecta diferentes pontos de uma rede de impacto? Vamos pensar aí, várias organizações, governos, várias empresas, em que a gente consiga pensar numa infraestrutura muito bem montada para que essas transformações perdurem ao longo do tempo e tenham sinergia com os negócios. Porque se tiver sinergia com os negócios, com a estratégia das empresas, teremos sempre recursos advindos desse movimento. Porque esses investimentos, quando a gente trata o impacto como investimento, ele reverbera nos públicos, na sociedade e também para as empresas. E esses resultados também precisam ser monitorados, precisam virar indicadores importantes, não só para bonito, não só para relatório de ESG, mas para poder melhorar a qualidade, a efetividade dos investimentos que as empresas fazem na sociedade, em benefício da sociedade, reverberando aí em prosperidade, em ativação econômica, que é tudo de bom para todos nós. Então, se você ficou provocado com esse diálogo, entra em contato, nós estamos aqui para continuar essa conversa em
projetos, com empresas, em construções bastante consolidadas aí para impacto, com muito monitoramento de indicadores e validação dos investimentos. Porque investimentos, os recursos financeiros precisam ser tratados com seriedade no setor de impacto. Um grande abraço e até o próximo episódio.